Mais uma vez, sempre que eu tenho a oportunidade, né, eu gosto de falar, é uma honra, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, estar aqui com vocês e compartilhar aquilo que Deus tem trabalhado nos nossos corações, né? Então, mais uma vez, eu agradeço aí ao Murilo, ao pastor, toda a liderança dessa casa, pela confiança de entregar aí o microfone para a gente falar aqui do quanto a gente ama Jesus para vocês. Amém? E a gente vai falar um pouquinho desse amor hoje. Bom, irmãos, para ser bem sincero, de uns 3 ou 4 domingos para cá, eu tenho experimentado e visto, né, coisas assim que eu nunca tinha visto, irmãos, sabe? O que Deus tem feito nessa comunidade, o que Deus tem feito em nós, o que Deus tem feito através de nós, sabe? Cada culto, cada domingo, cada reunião de oração, sabe? Nós, sinceramente, tá? Sem clubismo, sem defender, porque eu sou da comunidade, mas tem sido momentos muito especiais. E eu espero que isso não tenha sido algo que somente poucos estejam percebendo, mas que toda a igreja esteja conseguindo observar, conseguindo perceber que domingo após domingo, Deus tem, sabe, agido poderosamente, quebrado tantas coisas dentro dos nossos corações, tem abrido nossos olhos para tantas coisas, né? E tem feito com que nós experimentemos momentos que há tempos nós não experimentávamos. E eu estou falando assim de coisas simples. O pastor, ele trouxe uma palavra no domingo passado, que eu até brinquei, eu falei assim: pastor, acho que eu não vou pregar não, eu vou botar ali no telão, a gente assiste, né? Porque, meu Deus, o que foi aquilo, né? A maneira como essa igreja trata essa palavra e como tudo é significado, tendo Jesus no centro, tendo a sua glória ao centro, tendo o evangelho no centro, isso tem transformado a minha vida. E eu creio que o Espírito Santo também tem transformado a vida de todos nós, de todos vocês. Todos nós estamos sendo transformados. E muitas coisas têm acontecido em nosso meio. No último feriado agora nós tivemos um mini retiro de jovens. E também aquilo foi algo assim surreal, irmãos, maravilhoso. Uma coisa assim também que há tempos eu não via. Claro que nós tivemos a pandemia ela prejudicou muitas coisas, né? Alguns encontros eles não podiam acontecer, mas há muito tempo, talvez antes da pandemia, coisas que eu já estava acostumado e que às vezes não me chamava mais atenção, Deus voltou os meus olhos e disse: olha, eu estou fazendo. E ontem tivemos um culto de jovens também, que eu não vou falar, certo? Porque os irmãos sabem que eu sou chorão, então eu não vou falar do culto de jovens de ontem. Mas quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Então, irmãos, Deus está fazendo, amém? Ele está agindo, Ele está operando. E a coisa mais maravilhosa de tudo isso é que é algo independente de nós. Nós estamos percebendo que não somos nós que estamos fazendo. Não é porque nós marcamos o culto, não é porque nós chamamos um pregador, não é porque nós fazemos ou nós pensamos, não. É independente de nós aquilo que Deus está fazendo. E tudo aquilo que nós não sabemos explicar como está acontecendo, é um ótimo indício de que não somos nós que estamos fazendo. Amém? Então, diversas coisas, eu tenho certeza que o pastor não sabe explicar como uma igreja que não tem 3 anos, chega nesse tamanho que está, em tão pouco tempo. Explica, pastor? Não explica. Então, só cego não vê, amém? E diante de tanta coisa legal, diante de tanto poder, diante de tantas coisas que Deus tem realizado no nosso meio, uma coisa tem ardido no meu coração. O que nós temos feito com isso? Quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham, porque às vezes está tão gostoso conversar aqui, que às vezes o diácono tem que dar uma apagadinha na luz por irmão, né?
perceber que acabou, que nós temos que ir embora. É igual cantar parabéns. Cantou parabéns, a gente entende, ó, tá perto de ir embora, né? Então, quando fecha aquela porta, quando essas luzes apagam, como tem sido para nós? Porque aqui Deus faz e acontece, e o instrumento cai, e a luz acende, e o irmão dá glória, e a gente ora, e a gente sente o poder, e a gente é transformado, e a gente sente aquele negócio assim que não dá para explicar. Mas e aí, irmãos, quando as luzes se apagam e as portas se fecham? O que nós temos feito com isso que Deus tem entregado nas nossas mãos? Essa talvez, a vida cristã tem várias questões importantes, várias, mas com certeza, essa pergunta, o que nós fazemos daquela porta para fora, seja uma das principais perguntas que nós precisamos responder todos os dias das nossas vidas. O que fazer com aquilo que Deus tem dado a nós? O que fazer com aquilo que Deus tem feito com que nós experimentemos? Essa é uma das grandes perguntas que nós precisamos responder nesta manhã. E Deus vai nos direcionar, amém? Tem uma frase, eu não lembro quem disse, mas é muito importante, muito impactante, e nos ajuda na compreensão dessa pergunta, que é a seguinte: não podemos ser cristãos em nossas igrejas, ateus em nossos trabalhos e demônios em nossos lares. Talvez o tempo que nós passamos desta porta para fora seja tão importante quanto ou mais do que o tempo que nós passamos aqui dentro. Então eu vou repetir essa frase para ela ficar bem guardadinha no nosso coração. Não podemos ser cristãos nas igrejas, ateus em nossos trabalhos e demônios em nossos lares. Amém? Essa é uma frase que nos ajuda muito no entendimento disso aqui que nós vivemos, disso aqui que nós experimentamos. E um texto para nos ajudar na compreensão melhor ainda desse tema, está lá em Deuteronômio, capítulo 5. Para você que trouxe sua Bíblia, que gosta de ler a Bíblia, abra lá em Deuteronômio capítulo 5, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 31. E a parte mais legal, irmãos, é difícil pra caramba estar aqui em cima, tá? É muito difícil. Mas a parte que eu mais gosto é montar o tema da pregação. É a parte mais legal. Fazer uma frase de efeito. Não é não, Luiz? Legal, né? Ver o pastor Murilo faz umas frases legais. Aí você monta a pregação, o Luiz falou que gasta 10 horas para montar a pregação, né? 9 horas e meia é para a gente pensar o tema, assim, a frase legal, para ir na mídia lá no YouTube. Brincadeira, irmãos. Mas o tema da ministração é exatamente esse: quando as luzes se apagam. Amém? O que fazer então, né? Como devemos agir? O que fazemos com aquilo que Deus nos entrega? Deuteronômio capítulo 5, então, a partir do verso 31. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, que o povo cumpra na terra em que estão para possuir. Cuidareis sem fazer como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos rendemos diante da Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito Santo continue a operar em nosso meio. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a vencer a dureza do nosso coração, a quebrar, ó Deus, todas as barreiras que são impostas pela nossa natureza, de sermos transformados, de sermos tocados pelo Teu Espírito Santo e transformados a cada dia, Deus, a Tua imagem e semelhança, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas e mais uma vez, ó Deus, opere o Teu poder, o Teu milagre de transformação dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós não lemos na íntegra porque ele é um tanto extenso. Então nós pegamos uma parte que vai servir
de bastante apoio para nós. Mas quando nós olhamos para um texto desse, nós temos a resposta das perguntas que nós fizemos anteriormente. Porque o texto narra a parte em que Moisés estava para receber a segunda tábua da lei. A primeira, como nós sabemos, ele quebrou, né, passou alguns dias, né, com Deus, o povo ficou com medo, ficou perdido, desesperado, e começou a adorar, né, um bezerro de ouro. E Moisés, quando desce do monte, vê o que estava acontecendo, e ele, num excesso de raiva, ele acaba quebrando as tábuas, né? E Deus então chama Moisés e diz: olha, prepara o povo porque nós vamos subir. Você e o povo vai subir, e então eu vou te dar as segundas tábuas da lei. E o texto nos mostra, principalmente o de Êxodo, que esse texto de Deuteronômio, ele faz referência a Êxodo. O texto de Êxodo ele é um pouco mais completo nesses detalhes, e fala que o monte estava fumegando, fala que o monte estava estremecendo, né? Um terremoto estava acontecendo ali no monte, uma nuvem cercava aquele monte, escuridão, trovão, e a voz de Deus falando no meio do fogo, do terremoto, do trovão, da nuvem. Irmãos, é mais ou menos o que acontece aqui de domingo, amém? É o trem tremendo aqui em cima, relâmpago, trovão para cima, Deus falando, e a gente ali embaixo tremendo, amém? É mais ou menos isso que acontece. Então esse texto ele nos dá esse entendimento de que a nação de Israel estava presenciando uma manifestação de Deus poderosíssima, muito poderosa. Alguém consegue imaginar um monte pegando fogo? Alguém consegue imaginar uma nuvem tão grande que torna tudo ali que está em volta daquele monte escuro? Alguém consegue imaginar trovões e relâmpagos e a voz de Deus falando diretamente conosco? Era isso que o povo estava olhando, era isso que estava diante daquele povo, e é exatamente isso que está diante de nós, irmãos. A cada domingo, a cada reunião que nós fazemos, a cada oração, a cada retiro, a cada evento da igreja, é exatamente isso que está diante dos nossos olhos, o mover e a manifestação do nosso Deus. E nós precisamos olhar para esse texto e entender que existem duas atitudes bem diferentes umas das outras. Quando nós olhamos para Moisés, nós vemos uma atitude, e quando nós olhamos para o povo, nós vemos outra atitude completamente diferente. Quando nós olhamos para Moisés, nós vamos chamar aqui nesta manhã de perseverança espiritual. E quando nós olhamos para o povo, nós vamos chamar, infelizmente, de preguiça espiritual. Porque, pasmem, irmãos, mesmo após Deus fazer tudo o que faz, nós podemos entrar num estágio de preguiça espiritual. E infelizmente, vou ser otimista, infelizmente, para não dizer a maioria, muitos acabam entrando nesse estágio, mesmo após ver tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar. E infelizmente, poucos são os que perseveram como Moisés perseverava. E é por isso que se faz necessário uma pregação como essa. E é por isso que se faz necessário uma igreja como essa, que te incentiva, que mostra para você que existe uma vida além dessas quatro paredes. E que Deus proporcionou tudo isso para nós, basta que nós a vivamos. E quando então nós olhamos para o povo, nós vemos então esse estágio de preguiça espiritual. E uma característica da preguiça espiritual, irmãos, é que estar na presença de Deus já não é mais o nosso principal objetivo. Deus, quando chama Moisés e manda ele preparar o povo, que o povo se purifique porque iria subir, diz: olha, o povo não vai subir enquanto não der o sinal, porque se o povo sobe antes de dar o sinal, eles serão consumidos. E aí Moisés, obediente, passa então a informação ao povo. E aí então chega então o grande dia, está lá Moisés e o povo, aquela manifestação que eu acabei de falar para vocês começa a acontecer, e o povo sente o quê? Medo de morrer. E fala: ó, Moisés, vai dar não. O pastor já lembrou o Leônidas. Tem que parar de arrumar essas tretas aí, né?
Como assim, Moisés? Você vai mandar eu subir nesse monte pegando fogo aí, Moisés? Não dá, né? Eu vou morrer. Vai você, Moisés. A gente viu que, ó, o Senhor já falou com você. Deus já falou com você. Então, ó, a gente viu que Deus fala com o homem e o homem não morre. Mas por que nós morreríamos, né? Sobe você, Moisés. Irmãos, o povo tinha medo de morrer. Infelizmente. Será que nós também não temos medo de morrer todos os dias para as nossas vidas? Esse é o paralelo que nós temos que fazer. Porque quando Deus faz e acontece, Ele não nos chama somente para vivermos isso aqui. Ele nos chama para viver daquela porta para fora. E daquela porta para fora, somos convocados a um compromisso de sermos os embaixadores de Cristo. Aqueles que carregam a mensagem da cruz. Aqueles que precisam viver de maneira coerente com a mensagem que carregam. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja na escola, seja onde for. E quando nós entendemos que para que nós possamos seguir a Cristo, nós precisamos morrer, isso começa a nos assustar. Como assim eu tenho que morrer? Como diz as filosofias, a vida é uma só, né? Precisamos vivê-la. A gente só tem uma chance de viver. É isso que nós ouvimos lá fora. Então, você precisa fazer da sua vida a melhor vida que pode se viver. Porque afinal só se vive uma vez. Então, viva, seja feliz. Seja feliz, é o lema. Custe o que custar, né? Seja feliz. Mas o nosso Jesus, Ele nos chama para morrer. Mas então não existe felicidade na vida cristã, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo, amém? Quem vive, quem sabe, entende que não existe felicidade maior do que estar com o nosso Senhor. Não existe felicidade maior do que estar com o nosso Mestre. Mas, irmãos, quantas vezes o medo de morrer nos impediu de dar seguimento a tudo aquilo que nós temos visto aqui? Quantas vezes a vontade, porque nós sabemos que a correria do dia a dia é grande, nós trabalhamos muito, nós temos muitos afazeres, nós temos muitos compromissos, e aí nós vivemos algo especial e sobrenatural aqui, mas durante a semana, entre o meu momento de lazer e um momento onde eu preciso dobrar os meus joelhos e orar, muitas vezes eu prefiro o meu momento de lazer. E não estou dizendo que o momento de lazer não seja importante, e nós sabemos que é. Mas, irmãos, tudo é questão de prioridade. Será que nós não temos tido tempo, ou nós não estamos priorizando estar em contato com o nosso Senhor? Mesmo que durante a semana. Nós não somos cristãos dominicais. Nós somos cristãos todos os dias das nossas vidas. Precisamos perder o medo de morrer. Precisamos ser como Moisés, que tinha fome e que tinha sede dos estatutos, dos juízos e dos mandamentos de Deus. Porque se em contrapartida nós estamos dizendo que nós temos que morrer, quando nós temos sede, quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós dedicamos tempo à oração, quando nós dedicamos tempo à leitura, quando nós dedicamos tempo em dar valor ao que de fato tem valor, nós encontramos a verdadeira felicidade. E essa é a característica da perseverança espiritual em contraponto à preguiça. Porque enquanto aqueles que têm preguiça espiritual têm medo de morrer, aqueles que perseveram espiritualmente entendem que aqui está a verdadeira vida. E por isso dedicam horas, dedicam minutos que seja, dedicam tempo ao contato com as palavras do nosso Senhor. Uma particularidade muito interessante, fazendo outro paralelo com Jesus. Jesus operava muitos milagres, amém? E nós cremos nesses milagres e nós sempre professamos eles aqui. Jesus contava parábolas com ensinamentos assim
além do seu tempo e didaticamente compreensíveis. E ele contava isso ao povo, e ele operava milagres na frente do povo, mas quando ele tinha que falar ao pé da orelha, quando ele tinha que entregar uma coisa importantíssima, quando ele descia para o campo das relações pessoais e da vivência, ele fazia o que com o povo? Ficava quem? Os discípulos. Na hora do milagre o povo estava lá, na hora da multiplicação dos pães, na hora das curas, na hora das parábolas. Mas o além disso, que é o que nos mantém vivos, que é o que fortalecia a fé daqueles discípulos, a multidão que só estava atrás daquilo ali, como o pastor disse ontem, né? Nós nos colocamos em algumas filas, e aí a gente recebe o que está dando, né? E aí a gente vai embora com aquilo que a gente entrou na fila para receber. Então a multidão estava atrás do quê? Milagre, satisfação da vida pessoal. Jesus recebia, pode ir. Fica agora quem quer morrer. Fica agora quem quer carregar a cruz. E poucos ficavam. Poucos ficavam. Irmãos, os encontros que nós temos com Jesus são muito importantes. Isso aqui é um encontro. Lembra quando você conheceu sua namorada, seu namorado na primeira vez e você foi no encontro? Foi muito bom. E mesmo agora casado ou namorando, né, nós marcamos alguns jantares, né, momentos importantes, momentos em que são fora da nossa rotina. Os encontros são importantes. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, irmãos. Jesus não nos chamou para vivermos uma vida de meros encontros. Ele nos chamou para vivermos com Ele e ao lado dEle. Ele nos chamou para que nós fôssemos como seus discípulos. Os discípulos não marcavam encontros com Jesus. Os discípulos viviam com Jesus. Irmãos, tudo que vocês experimentam aqui, tudo que vocês veem aqui, não precisa acabar aqui. Não precisa. Basta que nós não sejamos preguiçosos espiritualmente, mas que nós sejamos perseverantes naquilo que Deus tem nos entregado. Amém? Esse é o primeiro ponto muito importante para nós seguirmos. Como diz Mateus 16, 25, né? Aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Amém? Não se esqueçam disso, irmãos. Não tenham medo de morrer. Não tenham medo de perder as suas vidas para Jesus. Porque aquele que perde a sua vida em favor de Jesus, esse acha a vida eterna. Aleluia. O segundo ponto, irmãos, que nós observamos quando nós olhamos para esse texto, é a dependência espiritual. O povo então, com medo de subir ao monte e falar: ó Moisés, vai você, certo? E tudo que Deus te falar, você passa para a gente. E a gente vai obedecer. Pode ser, Moisés? A gente está com medo. Melhor você subir. A gente já viu que você não morreu, né? Deus falou com você e você está vivo aí. Então sobe, deixa Deus falar com você. A hora que você descer, você conta tudo para a gente. E a gente vai obedecer. Olha o grau de dependência desse povo. Olha o grau de dependência que nós também vivemos, de homens e mulheres que já entenderam aquele primeiro ponto e que estão morrendo para a sua própria vida, e que estão morrendo todos os dias para que outras pessoas pudessem ter vida. Irmãos, nós estamos no Setembro Amarelo, né? um mês onde nós tem vários canais, né, de centro de valorização à vida, enfim, nós entramos numa
num movimento aí de valorização à vida contra o suicídio. E pesquisando um pouco para montar essa mensagem, né, uma coisa chamou a atenção: suicídio de pastores. E eu pensei, poxa, o que leva, né? O que levaria um pastor a tirar a própria vida? E aí a gente pesquisando viu que uma das principais causas é a sobrecarga emocional. Porque como nós temos medo de morrer, irmãos, nós não queremos ter experiências pessoais com Deus. Nós queremos viver da experiência pessoal de que outras pessoas tiveram com Deus. O irmão que sobe aqui para pregar, seja o pastor, seja o Murilo, seja eu, seja o Luiz, ou seja qualquer outra pessoa, seja o pessoal do louvor, seja o seu líder de célula, ele morre todos os dias para as vontades que possui. Para que nós cheguemos aqui, ou cheguemos nas nossas casas, onde nós recebemos os liderados para iniciar a célula, e tenhamos alguma coisa para oferecer. Mas até quando, irmãos, nós vamos viver somente da experiência pessoal que outras pessoas têm com Deus? Sendo que a cortina já foi rasgada, temos livre acesso. Eu não dependo mais do que o irmão A ou do que a irmã B tem a dizer para mim, eu tenho livre acesso. É importantíssimo esses momentos. Não estou desmerecendo a importância que nós temos de compartilhar experiências espirituais com outras pessoas, mas nós não podemos viver somente disso. Precisamos experimentar de fato aquilo que Deus está fazendo. Mas aquilo que Deus está fazendo diretamente comigo, não apenas o que Deus está fazendo por intermédio da vida do pastor. Porque quando eu não entendo a necessidade de eu ter a minha própria experiência pessoal com Deus, eu viro um consumidor. Se a gente parar para olhar a respeito do consumidor, quais são as características de um consumidor? A roupa que nós temos, somos nós que produzimos? O alimento que nós comemos, via de regra, somos nós que produzimos? Não. Alguém teve que plantar. Alguém teve que colher, alguém teve que processar, alguém teve que transportar, alguém teve que comprar, colocar na prateleira, para você ir lá e pegar. Então nós estamos esperando que os nossos líderes plantem, nós estamos esperando que os nossos líderes colham, nós estamos esperando que os nossos líderes transportem, nós estamos esperando que os nossos líderes comprem e coloquem na prateleira para nós. Nós estamos esperando como consumidores. Quando você vai no supermercado, estão lá as prateleiras e tem vários itens. Você compra todos eles? Não. O que você compra? Aquilo que você precisa. E o que você não precisa, você não compra. E aí quando você vai numa loja ou num supermercado e que você não encontra aquilo que você precisa, você vai embora aqui não tem nada. Aqui não tem o que eu preciso, vou em outro lugar. E aí nós seguimos as nossas vidas agindo exatamente dessa maneira com Deus. Como consumidores da fé. Onde eu entro, onde eu sento, e eu espero que algo me seja oferecido, e se aquilo que foi oferecido não era o que eu queria, então eu falo, opa, aqui não tem o que eu preciso. Aqui tem o que você precisa, irmão. E já faz assim, 1 ano e meio que eu estou aqui, 1 ano e meio eu estou apanhando. Coisa linda. Eu nunca apanhei tanto na minha vida e gostei, inclusive. Então, é maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos que nós não precisamos viver aquém de uma vida espiritual, onde nós podemos ter livre acesso ao nosso Deus, e nós estamos dependentes de Moisés, e nós estamos, pior que dependentes de Moisés, nós estamos matando os nossos Moisés. Irmãos,
existe uma coisa chamada discípulos. E discípulo gera discípulo. E é necessário, irmãos, que nós tenhamos, em certo ponto, essa dependência, como eu tenho com os que me lideram. Mas, irmãos, chegará um momento em que eu precisaria caminhar com as minhas próprias pernas. Hoje eu estou sendo instruído, hoje eu estou sendo treinado, hoje eu estou sendo preparado, mas chegará um momento em que eu terei que instruir, que eu terei que treinar, que eu terei que preparar outras pessoas. Porque isso é igreja. Igreja não é um lugar onde nós nos reunimos para receber. É um lugar onde nós nos reunimos para entender que nós estamos entregando algo a Ele. E Ele é tão bom que Ele devolve algo muito melhor para nós. E que nós precisamos fazer algo com aquilo que Ele tem entregado. E se você não entendeu aquilo que você tem que fazer ainda, seja um discípulo, não seja um consumidor. Discípulos oferecem, consumidores apenas consomem. Que nós fujamos dessa característica da preguiça espiritual, que é viver uma vida aquém daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Jesus conquistou muitas coisas na cruz para nós, irmãos. Foi muitas coisas, mas muitas mesmo. Se um dia a gente fizer uma pregação assim com o título O Poder da Cruz, tem que ficar aqui 1 ano falando tudo que Deus conquistou por nós. Para não ficar 1 ano, para dar 40 minutos, você tem que resumir muito. Aí resume em 3 pontinhos, que é o natural. Muitas coisas Jesus conquistou para nós. Por que nós não estamos vivendo essas coisas? Por que nós estamos esperando que o outro viva em nosso lugar? Amém? Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a característica da perseverança espiritual é justamente fazer o que Moisés, que Deus disse para que Moisés fizesse, Deus disse a Moisés, olha, vou revelar para você, Moisés, todos os meus estatutos, juízos, mandamentos, e tudo o que eu vou te mostrar, você vai ensinar para o povo. Então, irmãos, tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos líderes de célula, nós precisamos começar a ensinar outras pessoas. Nós precisamos começar a repassar isso. Porque existe uma semelhança na geografia natural que vale muito para o nosso exemplo aqui. Todo mundo conhece o Mar Morto? A maior depressão natural que existe. 400 metros abaixo do nível do mar. Recebe águas, né, de vários lugares aí. Principalmente o Mar da Galileia é uma delas. E olha o nome desse mar. Morto. Sabe por que ele é morto? Porque ele só recebe. Ele não tem ponto de vazão, de escoamento. Ele só recebe. Então ele recebe tanto, mas ele recebe tanto, e ele não consegue dissipar aquilo que ele recebe, repassar aquilo que ele recebe, que ele tem tantos sais naturais que ele é impropício à vida. Mas um pouco mais antes de chegar ao Mar Morto, nós temos o Mar da Galileia, que nós conhecemos pelos registros bíblicos. Um mar cheio de vida, um mar que sustentava, nos tempos de Jesus, a economia de uma cidade, a economia de uma região, pela quantidade de vida que existia naquele lugar. Mas por que o Mar da Galileia tinha vida? Porque aquilo que ele recebia, ele também doava. Que nós não sejamos como o Mar Morto, irmãos, que só recebemos, e não doamos nada daquilo que nós recebemos de Deus. Porque isso nos mata. O que nos mantém vivo é receber e passar. Receber e passar. Receber e passar. Porque essa água está fluindo em você. Essa água não está chegando em você e ficando parada. Água parada da dengue. Fede.
a água que flui, a água que escorre, a água que flui do trono da vida de Deus e passa pelo seu coração e chega ao coração dos seus irmãos, gera vida em você e nele. É essa vida que nós precisamos buscar, de perseverança espiritual. A terceira verdade que nós temos a respeito desse texto é a falta de obediência do povo. Deus, ouvindo o que o povo estava dizendo, disse assim: olha, Moisés, quem dera se de fato fosse assim. Se nós lermos um pouquinho antes o texto, quem dera, Moisés, se esse povo realmente obedecesse aquilo que eles têm ouvido e aquilo que eles vão ouvir de você, Moisés. Trazendo para nós, irmãos, infelizmente, quando nós estamos em um estágio de preguiça espiritual, nós frequentamos culto após culto, nós cantamos louvor após louvor, nós frequentamos oração após oração, nós frequentamos retiro após retiro, e sabe o que acontece? Nada muda, porque nós não praticamos aquilo que nós ouvimos. Nós temos aquilo como uma filosofia bonita, né? É lindo aquilo, e nós contemplamos, mas nós só contemplamos. Aquilo que nós ouvimos, nós não obedecemos, nós não colocamos em prática. Quem dera, Moisés, se o povo pelo menos te ouvisse. Se nós ainda estivéssemos preguiçosos espiritualmente e não dedicássemos tempo porque nós não queremos morrer, se ainda que nós vivêssemos às custas da morte de outros, da vida espiritual de outros, para viver algo, e ainda quem dera sim nós pelo menos obedecêssemos aquilo que nós temos ouvido. Mas sequer, Moisés, o povo escuta. Irmãos, temos que ter cuidado com a nossa preguiça espiritual, porque aqui tudo acontece. Aqui tudo acontece e é maravilhoso. Mas vamos começar a praticar aquilo que a gente tem ouvido. Vamos começar a tornar palavras que nós temos ouvido em atitudes que movem os nossos corações. Vamos começar a tornar essas palavras vivas e com sentido, não somente para nós, mas para aqueles que nos cercam. Vamos ser como Moisés, irmãos, que ouviu de Deus que tudo aquilo que seria ensinado, ele não deveria desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E quando eu ouço isso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, isso me mostra que eu devo permanecer aonde? No centro da vontade de Deus. E a minha obediência, irmãos, não é para que nós barganhamos algo com Deus, a nossa obediência não é para que Deus faça algo por nós, não, a nossa obediência é um fruto da fé que um dia Deus gerou em nós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Eu não guardo os mandamentos para amar a Deus. Se eu amo o meu Deus, eu guardo os seus mandamentos. Eu obedeço aquilo que Ele fala para mim. Essa é a ordem correta das coisas. Precisamos obedecer ao nosso Deus. Ministério de louvor, por favor, se vocês puderem já tomando, nós já vamos encerrar. Irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Ah, Daniel, mas obedecer a Deus é muito difícil, é muito ruim,
Irmão, se obedecer a Deus está te causando esse nível de sentimento, talvez você precisa continuar frequentando a comunidade, porque aqui eu tenho entendido o que é obedecer a Deus. E obedecer a Deus não é algo que me causa sofrimento, tristeza e peso. Como o texto que nós lemos diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem. Obedecer a Deus faz com que nós vivamos bem. E prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Além de viver bem, viveremos muito. Porque, irmão, quando Deus fala assim: olha, jovens, né? Olha, homem, mulher, o sexo é para o casamento. Quando Ele dá essa ordenança para nós, não é para te martirizar, é para que você viva bem. Você já imaginou você engravidar com, sei lá, 14, 16 anos? É lógico que há uma lei moral e um princípio espiritual por trás disso. Mas já que nós não temos entendido o espiritual, vamos tentar entender então o natural? Uma gravidez precoce. Quando Deus falava para o povo: olha, a minha destra te sustenta, né? E o judeu então tinha aquele estigma com a mão direita. Era porque com a mão esquerda ele utilizava para se limpar. E com a mão que ele se limpava, ele não utilizava para se alimentar. Porque senão todo mundo seria contaminado por doenças e por aí vai. Percebam, irmãos, obedecer a Deus gera vida em nós, gera satisfação em nós, gera uma vida com qualidade. Amém? O que fazer então quando as luzes se apagam? O que fazer então quando as portas se fecham? Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, quando as luzes se apagam, a luz de Cristo precisa brilhar em você. Quando aquela porta se fecha, você precisa continuar todos os dias buscando a porta da salvação, que é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Quando você toma o seu caminho de volta para sua casa, o caminho que você precisa seguir é o caminho da verdade, é o caminho da vida, que é Jesus. Então, quando as luzes daqui se apagarem, as portas se fecharem, e você pegar o caminho da sua casa, olhe para Jesus, todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para domingo você está aqui de novo, cheio da glória de Deus, ajudando esses homens e essas mulheres dessa casa a levarem a mensagem do Evangelho. Porque lá fora está cheio de pessoas que precisam, irmãos. Está cheio de pessoas que precisam. E o Evangelho só chegou até nós hoje porque 12 homens entenderam tudo isso que nós falamos aqui. E Presidente Prudente precisa que a comunidade Amor e Graça entenda exatamente o que foi dito aqui, para que a nossa cidade também seja alcançada cada vez mais pelo Evangelho. Amém? Pode colocar de pé, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse maravilhoso momento na sua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado diante de nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos tido o privilégio de poder ver, ó Pai, a sua glória sendo manifestada em nós e através de nós, e nós não queremos que isso acabe, Senhor. Nós queremos viver a intensidade todos os dias das nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, papai, se temos sido preguiçosos espiritualmente, e nos ajude, Senhor, a viver uma vida de perseverança na Tua palavra, de perseverança na Sua presença.
Nos ajude, Senhor, a entender que não somos consumidores, mas somos teus discípulos, e devemos ajudar, ó Pai, os nossos líderes, nossos pastores, nossos líderes de célula, Senhor, nossos presbíteros, a carregarem essa mensagem. Gere em nós, meu Pai, esse coração, em nome de Jesus. Amém e amém.